Poema 124. É realmente tolo aquele que mente, fere a si mesmo com a própria língua. Se eu disser que não existe um povo tão desprovido de ambição como o japonês, com certeza o leitor ficará espantado. Entretanto, não posso deixar de dizê-lo, pois é a pura realidade. Apenas a maioria das pessoas não percebe isso. Vou referir-me a esse respeito. Dando exemplos concretos, os japoneses da atualidade não dão muita importância à confiabilidade. Por exemplo, dizem mentiras que algum dia inevitavelmente serão descobertas ou que estão mais do que evidentes. Os piores tipos são aqueles que proferem mentiras que podem ser logo desmascaradas. É grande o número de pessoas que não cumprem o horário marcado, apesar de terem combinado. Isso também constitui uma visível mentira, embora todos achem que é uma questão comum e natural do cotidiano. Quando se vai fazer uma simples compra, há uma troca de mentiras entre o vendedor e o comprador. Realmente, se o vendedor for muito honesto, deixará de obter lucros. Por isso, de certa forma, a mentira seja até inevitável, mas em geral ela é por demais exagerada. Em consequência disso, além da perda de confiança, são insuportáveis o tempo desperdiçado nas negociações e o trabalho que isso acarreta. Uma vez que o vendedor eleva o preço para aumentar o lucro, o comprador acaba pedindo desconto e vice-versa. Realmente é um jogo sem fim. Tratando-se de transação de maior vulto, é preciso fazer longas negociações que se estendem por várias horas ou até um dia inteiro, havendo casos em que demoram dias, semanas ou até meses. Assim sendo, é grande o desperdício de tempo e de dinheiro para ambos os lados. Fico constrangido por apresentar meu exemplo, mas tenho por lema fazer o possível para não perder descontos. Só quando percebo que os preços são excessivamente altos ou abusivos é que, sem alternativa, sou levado a regatear, o que ocorre muito raramente. Ajo desta maneira porque, pechinchando nesta compra, na próxima, sem dúvida, o vendedor aumentará o preço. Consequentemente, vou barganhar de novo e assim isso nunca terá fim. E além de ser dispendioso, é infrutífero. Esses exemplos dizem respeito a transações comerciais, mas o mesmo se dá com os administradores públicos ou funcionários de empresas. Estes, querendo subir rapidamente na vida, procuram divulgar seus feitos e apresentar-se como benfeitores. Acham-se espertos por agirem dessa maneira. Pelo fato de seus superiores terem percepção mais aguçada, acabam descobrindo seu intento e pensam: esse sujeito só quer se mostrar, portanto, trata-se de um indivíduo desonesto. E acabam deixando de confiar neles. Os empresários, por sua vez, mesmo não o sendo, gostam de aparentar riqueza ou mostrar que contam com ampla proteção de diferentes setores da sociedade, ou ainda tendem a divulgar que seus empreendimentos são realmente lucrativos. Mesmo que temporariamente essas manobras tenham bons resultados, jamais terão êxito duradouro. O mesmo se sucede no caso de casamento arranjado. Nas conversas sobre os pretendentes, os elogios aos noivos feitos pelo padrinho que promove o casamento são excessivos. Não obstante, parece que isso é considerado normal. Mesmo que o casamento chegue às vias de se concretizar, será desfeito antes ou logo depois de sua realização. Assim sendo, não só as partes interessadas passarão por transtornos, mas também os intermediários perdem a confiabilidade. Muitas vezes as propagandas para vendas de remédios e cosméticos são feitas intensamente e por um período obtém-se uma boa venda. Uma vez que seus efeitos não correspondem à propaganda, acabam não tendo mais saída. Os exemplos como os que vimos são inumeráveis. A confiança deve prevalecer em todas as circunstâncias. Se perdemos a confiança dos outros, será nosso fim.
Ainda que façamos tudo com perfeição, de nada adiantará. Será o mesmo que pegar água com uma peneira. Todavia, parece que são pouquíssimas as pessoas que percebem isso. Assim sendo, embora julguem ter feito um bom trabalho obstinadamente, visando a grandes lucros, na realidade perdem a confiança do próximo, tal como diz a frase. Apesar do esforço, só se teve cansaço e prejuízo. Quem age dessa maneira não possui ambição. Se a pessoa agir honestamente, sem mentir, tornar-se alvo de comentários como: o que aquela pessoa diz é confiável e podemos depositar nela absoluta confiança. É lógico que uma pessoa assim ganhará muito dinheiro, terá sucesso na vida e será amada e respeitada. Consequentemente, esse é o tipo de indivíduo que realmente possui profunda ambição. Aliás, eu sempre costumo dizer que o ser humano deve ser um grande ambicioso, isto é, deve sê-lo de forma permanente e não apenas passageira. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5, Os Japoneses Não Têm Ambição, em 1º de novembro de 1950. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, página 61.